Mauro Cid disse em depoimento que o Felipe Martins não embarcou para Orlando, nos Estados Unidos. Daqui é onde eu estou falando. Só que, misteriosamente, apareceu uma entrada dele em Orlando, inserida no sistema de imigração. E essa investigação está correndo aqui nos Estados Unidos ainda. Mas eis que um diplomata que hoje é cônsul do Brasil em Tóquio, no Japão, portanto é um diplomata de carreira e uma atividade consular importante, confirma que Felipe Martins não estava na lista e nem embarcou junto com o presidente Bolsonaro para os Estados Unidos da maneira como a Polícia Federal falou. Ou seja, desmentiu a Polícia Federal do ministro Alexandre de Moraes e do Lula, deixando a Polícia Federal mais desmoralizada do que ela já está. Nós vamos mostrar essa reportagem para vocês e em seguida eu vou mostrar o que está acontecendo. Portanto, se prepare aí que nós vamos ter uma live longa dessa vez. Nossa live, para aqueles que gostam de notícias rápidas, pasteurizadas, etc., não é o objetivo. Vai para outro canal, vai no TikTok, que ali tem 1 minuto de vídeo, você consegue se divertir mais. Esta a gente vai mostrar como está flagrante não só a censura, como a violação dos direitos humanos cada vez maior por parte do ministro Alexandre de Moraes. E que isso vai trazer consequências desastrosas para o Brasil. Mais uma vez, Lula, Moraes e Companhia Limitada colocando em risco o povo brasileiro. Vamos começar então com a primeira notícia aqui para vocês, a do Felipe Martins, que é o que a gente está já tacando aqui para vocês agora. Olha só, Felipe Martins não foi aos Estados Unidos com Bolsonaro, diz diplomata. Aliás, ele não disse, né? Ele testemunhou. Ele não disse, ele testemunhou. E a gente está mostrando isso para vocês agora, que foi ativar aqui a notícia, deu um pane aqui, minha tela ficou totalmente preta, mas já voltou. Felipe Martins não foi aos Estados Unidos com Bolsonaro, diplomata. Ex-chefe de cerimonial da presidência, André Sherman, declara em depoimento ao STF na segunda-feira que Mauro Cid elaborou lista definitiva de passageiros que estiveram na viagem em dezembro de 2022. E que é importante eu passar para vocês aqui, para que vocês entendam. O que é um chefe de cerimonial? Tudo que você vai fazer em termos de presidência da República, existem protocolos a serem adotados. Quando você vai embarcar para um país, a diplomacia tem que informar quem está indo, qual cargo que ocupa, qual a relevância dele, mas além de informar, preparar não só a saída, como a chegada. Quais serão os carros que conduzirão, efetivamente o que vai ser servido dentro do avião, qual o protocolo dessas pessoas, quantas bagagens serão embarcadas ou não. Tudo isso envolve o chefe do cerimonial, que tem que estar atento às listas e tudo mais. Então, a gente vai estar mostrando para vocês, nessa reportagem, que esta pessoa em específica foi quem tratou de tudo isso no embarque do presidente, quando ele deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos no dia 30 de dezembro de 2022. Vamos ver o que mais ele fala, isso em depoimento lá no Supremo Tribunal Federal. Olha aqui. André Sherman, atual cônsul-geral do Brasil em Tóquio, declarou em depoimento ao STF, nesta segunda-feira, dia 21 de julho, que o ex-assessor internacional da presidência, Felipe Martins, não embarcou com o ex-presidente Jair Bolsonaro rumo aos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Sherman é testemunha de defesa de Martins, réu do chamado Núcleo 2 na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. Em 2022, André era chefe do cerimonial da presidência. No cargo, era responsável pelo planejamento e execução da agenda oficial do presidente da República. Felipe não constou na lista final e não era esperado que embarcasse, portanto, nesse avião. Ele chegou a fazer parte da lista, mas depois não estava mais previsto, declarou o diplomata. Segundo Sherman, a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos foi de natureza privada. Isso significa que a organização e elaboração da lista de passageiros era de responsabilidade da Ajudância Geral de Ordens da Presidência, comandada por Mauro Cid. Tomamos conhecimento dessa lista. Em caso de viagens internacionais, o cerimonial precisava tomar conhecimento do número de passageiros para informar as autoridades estrangeiras. A Polícia Federal também recebia essa lista, ou seja, a Polícia Federal teve acesso à lista definitiva. Essa lista passava por nós, embora não fôssemos responsáveis por sua elaboração, disse o diplomata. Sherman corrobora a fala de Mauro Cid em seu depoimento ao STF em 14 de julho. O tenente-coronel também declarou que Felipe Martins nunca esteve na lista definitiva e que ele não estava no avião presidencial que decolou rumo ao país norte-americano. Quando questionado pela defesa sobre por que não havia informado anteriormente aos investigadores da Polícia Federal sobre o ex-assessor não estar no voo presidencial, Cid respondeu: "Por que não me foi perguntado?" Cid e Sherman contradisseram um dos principais argumentos usados pela Polícia Federal para fundamentar a prisão preventiva de Martins por risco de fuga, de que o ex-assessor teria acompanhado Bolsonaro na viagem de 30 de dezembro de 2022. Felipe Martins foi preso em 8 de fevereiro de 2024 na Operação Tempus Veritatis. Foi solto em agosto do ano passado por determinação de Alexandre de Moraes. Portanto, ele ficou mais de 6 meses preso. A defesa do ex-auxiliar presidencial sempre contestou a versão de que ele teria viajado com o ex-presidente. A Polícia Federal nunca, isso daqui quem está dizendo é a reportagem do Metrópolis, nunca apresentou provas definitivas dessa viagem de Martins aos Estados Unidos, lembrando que a prova cabe a quem alega. Ao contrário, a defesa do acusado mostrou evidências sobre ter ocorrido uma fraude em registros do que a Polícia Federal dizia ser a entrada dele nos Estados Unidos. A empresa aérea Latam emitiu declaração atestando que Martins embarcou de Brasília para Curitiba em 31 de dezembro. Como é que ele poderia estar nos Estados Unidos? O que derrubava a hipótese de ele ter saído do país no dia anterior.
A Polícia Federal também argumentava, quando pediu a prisão de Martins, que ele estava foragido. Só que o ex-assessor estava no Paraná, em local conhecido, e até publicava imagens em redes sociais. Ainda assim, a prisão foi decretada e o ex-assessor ficou por quase 7 meses preso. O ministro Alexandre de Moraes, ao conceder a saída da prisão, mesmo tendo conhecimento de todas as evidências apresentadas pela defesa sobre o réu não ter fugido do país, decidiu impor as seguintes medidas cautelares: uso de tornozeleira eletrônica, apresentação semanal à Justiça do Paraná, proibição de sair do Brasil e entrega de seus passaportes, proibição de usar redes sociais e proibição de se comunicar com outros investigados. Como vocês podem observar, meus amigos, esse caso do Felipe Martins é realmente problemático para o ministro Alexandre de Moraes e deixa ele no desespero. Veja que ele caracteriza toda a arbitrariedade cometida pelo ministro Alexandre de Moraes e os seus parceiros nessa ilegalidade dessa prisão. Felipe Martins não tinha a obrigação de provar que ele não viajou. Ele tinha, sim, a obrigação de ser contrariado pela Polícia Federal, que deveria ter apresentado as provas de que ele viajou. Portanto, o que o ministro fez foi inverter o ônus da prova. Ao invés da Polícia Federal ter que provar o embarque do Felipe Martins, ele que teve que provar que não embarcou. E por sorte, ele tinha um embarque para Curitiba. Por sorte e competência do trabalho de seus advogados, ele conseguiu demonstrar que ele não embarcou. Ele conseguiu demonstrar que ele não entrou em território americano. Tudo isso para dificultar a defesa. Imagina você, quanto que esse rapaz teve que investir de dinheiro, de tempo. Quem vai devolver os quase 7 meses de prisão injusta em regime fechado, mais a prisão em regime aberto ou domiciliar que ele vem exercendo desde então? Já são mais de 2 anos, já vai para 3 anos de prisão desse rapaz. Esse rapaz não cometeu nada de errado, mas estavam na esperança de que ele fosse delatar o presidente Bolsonaro, assim como fez o covarde do tenente Mauro Cid. Ele não fez. Ele manteve firmeza, hombridade, diante de todas as arbitrariedades, todas as covardias que cometeram Polícia Federal e Supremo Tribunal Federal contra ele. E agora vem uma testemunha que é um diplomata de carreira, que está exercendo a função de cônsul geral. É um diplomata de alto escalão, em Tóquio, no Japão. E confirma que ele não estava presente na aeronave. Mas mesmo assim ele continua proibido de dar entrevista, proibido de usar as redes sociais, continua utilizando tornozeleira eletrônica como um bandido. Vocês vejam que a perseguição política, ela é cristalina. Só quem é dotado de muita má fé, mas muita má fé, como apresentadores da Rede Globo de televisão, como determinadas autoridades, determinados deputados de esquerda, senadores, só essa trupe para continuar mantendo essa farsa. O Felipe Martins pode se tornar o espinho na garganta do ministro Alexandre de Moraes. A propósito, está sendo preparado um dossiê a respeito do ministro Alexandre de Moraes, segundo informações do Paulo Figueiredo. E todos aqueles que duvidaram que Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro falaram acabaram dando com os burros na água. Não estou fazendo nenhuma referência a vocês, petistas que estão aqui na live. Mas poderia até ser. Portanto, aparentemente, o que está para aparecer aqui na Flórida vai ser decisivo no futuro das sanções e retaliações a serem praticadas contra o Brasil. No meio de tudo isso, eu quero apresentar para vocês algo muito importante neste exato momento. Eu vou tirar aqui a reportagem, vou parar essa tela, para mostrar para vocês algo que está muito legal, muito bacana, que está acontecendo nesse período. Deixa eu colocar aqui no WhatsApp, que vai ser muito mais fácil de eu trazer isso para vocês. Olha só o que eu vou mostrar agora, nesse instante, e eu vou mostrar outros para vocês no decorrer dessa live. Como eu falei, não vai ser uma live curta, é uma live relativamente demorada, porque a gente vai mostrar muitas coisas nela. Isso aqui para vocês verem o que vai ocorrer daqui a pouquinho, lá em Porto Alegre. Hoje, às 18 horas, lá na Passarela Gate, em Porto Alegre, vai ter uma manifestação de apoio ao presidente Jair Bolsonaro, com buzinaço, adesivaço. Quem está à frente disso daí é a Balomé, que é influenciadora, ativista, e está convocando a população. Você que está em Porto Alegre, compareça lá. Virginia Lima Jane, muito obrigado aqui pelo seu sticker no canal. Vocês perceberam que está começando a haver uma movimentação? As pessoas estão saindo de casa. Se pronuncia Gate. Gate. Está aqui, ó, Passarela Gate. Então, vocês estão vendo que as pessoas estão saindo de casa em várias cidades. Mas você acha que é só essa? Deixa eu parar aqui um pouquinho, para a gente salvar a privacidade das pessoas que estão me mandando. Olha que legal, isso aqui que vai acontecer lá na capital mato-grossense. Olha que bacana o que eles estão programando para lá. Vou adicionar aqui o palco para que vocês vejam. Que legal. Vou até diminuir minha imagem aqui para ficar
mais fácil de vocês verem. Do Brasil, na hora de ir às ruas. E Cuiabá, Mato Grosso, não ficará de fora. Dia 22, mega buzinaço nesse espaço. Não é mesmo, Vilmar? Isso aí, Vandinho. Será na rotatória da Fernando Correia com a Beira Rio. Dia 22, às 17 horas, aguardamos todos vocês. Na rotatória da Avenida Fernando Correia com a Avenida Beira, próximo à ponte do Cospão. Patriota, verás com filhos teus? Forja a luta. Tá aí, pessoal. No Brasil todo, vocês estão observando. A gente vai mostrar ao longo dessa semana. Também existe em Fortaleza uma movimentação. Também existem várias outras cidades do Brasil. E cada um que mandar para nós vamos estar mostrando aqui, né, o que vai acontecer Brasil afora. Então, é o povo se levantando. Você está aguardando o quê? Saia do sofá. Tá meio tristonho aí? Não, vai para cima. A gente vai comentar aqui, algumas pessoas aqui perguntando, Kleber, você viu a respeito, né, da decisão sobre o Bolsonaro e tal? Nós vamos mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar só aqui por enquanto o sticker do Luiz Antônio Barga Cruz, que a gente já mostrou, da Irilda Silva também, que a gente já havia mostrado, e aqui o superchat do Henrique Ramos Neto. Obrigado aqui, Henrique, pelo seu superchat. Kleber, querido, os ex-ministros Celso de Mello e Rosa Weber não se encaixariam na Lei Magnitsky, já que colaboraram com esse regime nesses desmandos? Não, Henrique, porque eles não são mais autoridades e eles não participaram do julgamento do caso do Bolsonaro em relação a essa farsa do golpe, né, do suposto golpe. Então, eles não são enquadrados porque eles não participaram efetivamente do julgamento, e é sobre isso que está sendo colocado aqui, em que pese terem participado de forma nefasta em outras situações e outros casos. Deixa eu passar aqui para mais superchats, para depois a gente continuar. Alberto Arno Bayer, Kleber, o que não entendi até hoje, qual seria o crime? Qual o risco ou que tipo de perigo que teria caso o Felipe Martins tivesse feito realmente a viagem? O risco seria a fuga. O crime seria tudo isso que está sendo feito nessa farsa de golpe, que ele faria parte do núcleo 2 da chamada trama golpista, porque seria ele que teria apresentado a suposta minuta, que não é minuta, e que o próprio Mauro Cid, o delator, disse que ela jamais foi apresentada, que aquilo não era minuta de golpe. Então, o que eles estão tentando fazer é sustentar esta farsa. Mas segura a onda aí que eu vou chamar a atenção para uma coisa que eu estou aguardando ainda para entrar ao vivo aqui com vocês. Virgínia Lima Gianni, muito obrigado aqui pelo seu sticker também do canal, né? Felipe Miranda, quase tive um troço aqui, falei, Felipe, eu falei assim, será que é o Felipe Martins? Além disso tudo, tem a delação do Pojo Carvajal? Sim, que já, segundo algumas fontes, já ocorreu, mas que está sob sigilo ainda. Ou seja, os americanos já têm acesso a muita coisa. Marcelo Alves Carvalho, obrigado aqui pelo seu super sticker também, e a Vera Brognoli também colaborando aqui com o canal. Haja coração para tanta novidade. E segura aí o coração, viu, Vera? Porque essa semana ela promete, vai ter muita novidade, mesmo essa semana, não é pouca novidade não. Eu vou cheirando a naftalina, falando aquelas mesmas besteiras que falava o tempo todo. Algumas pessoas assim, até agora não teve o voto. E o julgamento se encerra hoje à noite. E existe um pânico e um desespero dentro do STF, com fortes pressões em cima do ministro Fux. Os seus pares e a imprensa estão fazendo pressão de tudo quanto é tipo e jeito. Dá para acreditar nisso? A pressão está terrível em cima do Luiz Fux. E por que ele até agora não apresentou o seu voto? Se era tão simples assim, tão claro, como o Reinaldo Azedo, a Globo e todo mundo falando, olha, como é que é o Boquinha Torta lá, o Boca de Cachimbo, o Valdo Cruz, porque até agora a gente não vai... Vejam que esses falsos juristas de plantão tentam incutir na cabeça de todos vocês de que efetivamente existe algo de correto nessas decisões do ministro Alexandre de Moraes. Não tem nada de correto, não tem fundamentação para esta prisão preventiva do presidente Bolsonaro. Ainda mais a proibição de uso de redes sociais. É proibido a censura no Brasil. E ainda querer estender a utilização de redes sociais para terceiros, como quer o ministro Alexandre de Moraes, porque é isso que ele quer. Se o presidente Bolsonaro der uma entrevista hoje a qualquer meio de televisão, a qualquer veículo, e este veículo publicar na rede social, que é o que se faz hoje, o presidente Bolsonaro vai preso por um ato de terceiro. Na prática, o ministro Alexandre de Moraes está apavorado e com medo da boca do presidente Bolsonaro. Ele não quer que o presidente Bolsonaro dê entrevistas, inclusive para veículos internacionais. Este medo tem fundamento. Ele sabe que se o presidente Bolsonaro abrir a boca, qualquer um vai querer entrevistá-lo. Devido ao tamanho, à pujança do presidente Bolsonaro. E ele não se conforma com isso. Ele quer calar Bolsonaro, assim como ele fez com Felipe Martins. Mas tudo isso não se sustenta durante muito tempo. Eu não sei realmente qual vai ser o voto do ministro Fux, mas só pelo fato de ele estar atrasando, ele não ficou tão convencido assim quanto seus demais pares do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino e Cristiano Zanin, que têm interesses na causa, um porque foi ministro da Justiça e esconde até hoje as imagens das câmeras de segurança daquele fatídico dia 8 de janeiro. O outro porque atuou como advogado e o escritório da mulher dele continua atuando como advogado do presidente da República, o cachaceiro de 9 dedos condenado pela Operação Lava Jato. Esses dois rapidamente proferiram seu voto, assim como a ministra Carmen Lúcia.
Não à toa, são esses ministros e mais alguns outros que estão incluídos na lista dos Estados Unidos. Por que será que os americanos incluíram esses, mas não incluíram o ministro Fux? E agora, eles estão se debatendo e pressionando o ministro Fux para que ele vote junto com a primeira turma. Sabe por quê? Se não der unanimidade na decisão, essa decisão sobe para o plenário. E no plenário vai ter que ser exposto para todo mundo. Não vai ocorrer no plenário virtual. E ali, eles não vão ter a unanimidade que eles sempre querem. Isso sinaliza que Bolsonaro não está errado da maneira como eles querem mostrar que está. E as decisões do tribunal são totalmente políticas, porque o objetivo é prender o maior político que o Brasil já teve na história. Eles não se conformam com isso. E o ministro Alexandre de Moraes está acuado, e quanto mais acuado, ele só faz aquilo que ele sabe fazer, dobrar a aposta. É a mesma coisa que você colocar um tapa-olho num jumento. Ele só vai andar para frente. Ele não vai conseguir andar para trás, parar, recuar. Ele não tem essa característica. E qualquer criança de jardim da infância já sabe disso. Portanto, ele é previsível. E sendo previsível, ele atua cada vez mais para se afundar dentro do mar de lama que ele e os seus parceiros criaram dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou passear com vocês em algumas reportagens, para que vocês tenham noção do que está acontecendo nesse exato momento. Vamos lá diretamente naquele portal 100% de direita chamado Bullhorn. Olha aqui a manchete que o Bullhorn coloca. Vamos passear primeiro pelo Bullhorn, para vocês tomarem um omeprazol, sal de frutas, né? Verificarem como eles são imparciais nas suas reportagens. Vamos ler aqui para vocês, para a gente ir vendo junto. Bolsonaro cancela entrevista e STF confirma proibição de fala nas redes. Moraes diz que medida evita que ex-presidente drible restrição de usar meios digitais. Mas vem cá, qual o problema do presidente utilizar os meios convencionais? Olha aqui, ó, a reportagem do Bullhorn que eu estou mostrando para vocês. Agora vamos a outras manchetes em outros veículos. Vamos verificar o que o bobo.com está falando agora. Vamos lá, para que a gente consiga verificar o que a bobo.com está falando neste exato momento, para a gente abrir uma nova tela aqui com vocês e chegar à conclusão do que esses caras estão falando. Ó, Moraes proíbe lives e entrevistas de Bolsonaro nas redes sociais. Após Moraes citar possibilidade de prisão, Bolsonaro cancela a coletiva. Decisão proíbe Jair Bolsonaro de falar com ao menos 177 pessoas. Olha só que coisa interessante. Todos eles dão a mesma notícia. Moraes proíbe lives e entrevistas de Bolsonaro nas redes sociais. Mas se a entrevista, gente, isso que é interessante, se a entrevista for da Globo, e a Globo publicar na rede social dela, da qual o Bolsonaro não tem qualquer ingerência, qualquer responsabilidade, ainda assim eles querem mandar Bolsonaro para a prisão. Olha que coisa interessante. Vocês estão observando o medo, o pavor em relação a Jair Messias Bolsonaro? Eu vou procurar aqui as outras matérias nos outros portais para que vocês vejam como tudo se encaminha hoje para verdadeira autocracia, ditadura. Olha só o que fala aqui a CNN. Vamos mostrar como todos estão falando da mesma notícia. Moraes proíbe lives de divulgação de entrevistas de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Decisão de Moraes inviabiliza entrevistas de Bolsonaro. Primeiro-ministro da Hungria, Orbán, sai em defesa de Bolsonaro. Continue. Olha só. Sem citar tarifaço, Lula critica intervencionismo durante reunião do Chile. Quer dizer, então, que o Lulinha, paz e amor, cagou pra trás agora? Tá mijando sangue de medo, Lulinha? Por que não falou o nome do Trump? Vocês podem observar, galera, que o medo deles é do tamanho do Bolsonaro. Qual veículo de imprensa do mundo que não quer entrevistar Bolsonaro nesse momento? Alguém sabe me dizer? Qual veículo de imprensa no mundo que não quer investigar Jair Messias Bolsonaro nesse momento? O primeiro-ministro da Hungria, que faz parte da União Europeia, já saiu em defesa de Bolsonaro. E agora? Como é que vai ficar? O que vai vir a mais depois dessa arbitrariedade, desta censura? Se Bolsonaro não se encontra preso, mas sim
com medidas cautelares. Não se pode Bolsonaro pagar por uma entrevista que ele der, já que ela não está proibida dentro da sentença do ministro Alexandre de Moraes. Ele não proibiu os veículos tradicionais de imprensa de fazer entrevista. Agora, se for para a TV aberta, pode. Mas se a TV aberta publicar a entrevista na rede social, ele é que vai preso? Prisão por ato de terceiro? Vocês entenderam o absurdo do tamanho dessa decisão? Isso deixa escrachado a ditadura vivida hoje no Brasil. Eu vou repetir novamente para vocês. Bolsonaro dá uma entrevista para Record ou para qualquer outra. Vocês já imaginaram? A Record vai lá e publica no R7, que é o portal de notícias deles. E você que está aí, replica na sua rede social a entrevista. Quem vai preso é o Bolsonaro, não é o dono do R7. Na prática, o ministro Alexandre de Moraes acaba de instaurar a censura aos meios de comunicação. Vocês entenderam? Eu vou explicar melhor. Segura aí que eu vou explicar melhor. Ele não decretou a prisão de Bolsonaro. Ele não colocou que Bolsonaro está preso em prisão domiciliar, embora seja isso que ele tenha feito. Segundo ele fez medidas cautelares para não decretar a prisão. Mas se Bolsonaro está livre, tendo somente que se manter das 7 da noite às 6 da manhã em sua residência e durante os finais de semana, a sua boca não está presa. Ele pode dar a entrevista a quem quer que seja. Mas se esse quem quer que seja publicar na rede social, ele vai preso. Na prática, ele está censurando os meios de comunicação. Como um todo. Rádio, TV, todos os meios de comunicação acabam de ser censurados pelo ministro Alexandre de Moraes e seus pares. Comprovando aquilo que os americanos já vêm falando. Porque a partir do momento que ele intimida, dizendo que vai prender o Bolsonaro caso ele dê uma entrevista e essa entrevista vá parar na rede social, na prática ele proibiu que os meios de comunicação entrevistem uma pessoa que, em teoria, está livre para dar entrevista. Mesmo porque eu sempre falei para vocês, né, que o que existe é a comunicação multimídia hoje. Se eu publico alguma coisa, automaticamente essa coisa vai parar na rede social. E a rede social distribui. Entenderam por que o ministro Alexandre de Moraes e seus pares querem calar as redes sociais? Porque eles não conseguem controlar a rede social. Ele consegue mandar a Globo não publicar uma entrevista. Ele consegue mandar um site como o UOL não publicar a entrevista, mas ele não consegue calar a rede social. E a maneira que ele encontrou para calar a rede social foi essa. E aí, vejam que ele censura novamente as redes sociais e as big techs. Calma aí que tem mais. Mauro Cid foram feitas por Luiz Fux. Não que isso no plenário vá fazer muita diferença, afinal de contas, não à toa, 8 dos 11 ministros estão na lista de Donald Trump para aplicação da Lei Magnitsky ou da IEPA. E isso vai acontecer. E o ministro Alexandre de Moraes, ao tomar essa decisão proibindo o Bolsonaro até mesmo de falar, demonstra que na verdade o que ele fez foi aplicar uma prisão preventiva, domiciliar, ao presidente Bolsonaro. E por que ele está fazendo isso? Eu explico. É uma questão psicológica. Para as pessoas se acostumarem a Bolsonaro não falar mais. Para as pessoas se acostumarem a não, Bolsonaro está em casa, está tudo tranquilo. Para daí, daqui a 30 dias, 40 dias, aplicarem uma prisão ao presidente Bolsonaro. E com isso, fazer com que as pessoas não saiam para as ruas, com que as pessoas desistam, para que elas esqueçam. Isso é uma tática muito utilizada pelos regimes ditatoriais de esquerda. E como nós falamos para vocês, cada vez mais está demonstrado o que está acontecendo de fato no Brasil. É por isso que eles querem. Dona Dina, muito obrigado aqui pelo seu super stick, Dona Dina, sempre atenta, obrigado mesmo de coração, Dona Dina, senhora que está aqui no coração do Jacaré de Tanga, muito obrigado. Vamos aproveitar um pouquinho aqui e passar, daí eu vou voltar com aquilo que eu estava falando. Aproveitar que a Dona Dina aqui deixou a contribuição dela, né? Eu tinha lido aqui a respeito do Celso de Mello, depois veio, né, aqui alguns superchats como o Alberto Arnobai. Kleber, o que não entendi até hoje, qual seria o crime, qual o risco, ou que tipo de perigo teria o caso Felipe Martins tivesse realmente feito essa viagem? Que nem eu disse para você, perigo nenhum em relação à viagem, somente a fuga, né? A gente já tinha lido aquela hora seu superchat, obrigado, Alberto. Virgínia Lima, Jane, muito obrigado aqui pelo seu super stick. O Felipe também, Miranda, que eu tinha colocado aqui, que eu já havia falado do Carvajal, que eu também já tinha dito, né? O Marcelo Alves Carvalho aqui, obrigado pelo seu super sticker. A dona Vera Bonoli, haja coração para tanta novidade, que a gente também já tinha lido aqui, eu estou reforçando. E aqui começam os novos stickers. Kleber, você acha que vai sair pedido de prisão Cocab Eggs?
Eu não entendi o que significa cocado, né? Mas eu entendi o que você quis falar aqui. Vai depender do que ser apresentado aqui nesse Tribunal da Flórida a respeito do caso do Felipe Martins, viu, Luiz Carlos? Obrigado aqui pelo seu superchat. Rudolf Radanovic, obrigado também pela sua contribuição. Ney Matias, como está a situação do bandido que inseriu as informações falsas do Felipe Martins no sistema americano? Segundo as informações do advogado Chiquini, né, e outras fontes aqui dos Estados Unidos, já sabem que é um brasileiro, que esse brasileiro trabalhava na imigração e que tem ligações familiares, né, com alguma autoridade no Brasil. Portanto, as novidades que vêm aí é para esquentar mesmo. Essa semana tem muita coisa, uma semana decisiva. Ed Junqueira, Kleber, não lhe parece que Lula está despreocupado com a delação do Carvajal? Ele não tem muito o que fazer, Ed. Na realidade, eles sempre tentam dizer que está tudo certo. Você viu em algum momento ele dizer que ele está preocupado com as tarifas? Obrigado aqui pelo seu superchat. Adriana Magaldi, está proibido de falar com 190 pessoas. Absurdo. Exatamente, obrigado aqui mais uma vez, Adriana. O careca é doente, nada irá pará-lo, nem Magnitsky. Daniel Luiz Pérez Gouveia. Vamos aguardar para ver? Vamos ver? Ivanise Apóstolo, mais um molusco dava entrevistas dentro da cadeia. Ah, esse pode fazer tudo, pode roubar dinheiro de aposentado que não acontece nada também. O irmão dele pode fazer isso. Super Sticker, Dina Gural, obrigado aqui. A gente já tinha mostrado, né, Dina? Obrigado mais uma vez. Quem mais aqui? Cachucha, Super Sticker também, obrigado, Cachucha, um abração. Dentista Móvel Brasil, boa tarde, Dentista Móvel Brasil, sempre aqui presente também, várias vezes. Rogério Fernal, Bolsonaro deveria asilar-se nos Estados Unidos. Eu também acho que ele deveria fazer isso, mas na cabeça do Bolsonaro ele tem que bater de frente com o sistema e enfrentá-lo. E aí é uma questão de interpretação, que seria melhor, né, na opinião de cada um. Eu acho que o Bolsonaro, se estivesse nos Estados Unidos hoje, estaria abrigado, seguro, podendo tratar melhor da sua saúde ainda, e o mais importante, não poderia ser calado por ninguém como está sendo calado agora. Tá certo? Bom, eu vou voltar aqui agora para a gente fazer algumas ponderações para vocês. Muito obrigado, José Luiz, aqui também pelo seu super sticker ao canal e todos vocês que estão colaborando. Lembrando que quem puder colaborar com o nosso Pix, esse daqui é o Pix do canal. Voltando aqui a passear pelas notícias, né, eu quero passear aqui por outros sites, além desses que nós já mostramos. Só um tempinho para eu conseguir, né, fazer aqui a colocação, que eu... Olha só, isso daqui que eu vou mostrar agora para vocês. Com relação ao tarifaço, já está tendo reação nos Estados Unidos diferente daquela que a Globo vinha pregando para todos vocês. O que eu quero dizer com isso? Olha só o que eu vou compartilhar agora com vocês aqui na tela. Olha que interessante. Se lembra que eu falei para vocês que conquistar o mercado é muito difícil, mas que destruir o mercado que demora anos para conquistar é muito fácil? E que eu disse para vocês que a JBS, que patrocina o governo Lula, que financiou o Faz o L, que é dos irmãos Batistas, que está até a goela, né? E que foi liberado pelo Toffoli, Companhia Limitada lá no STF, tem hoje frigoríficos e a carne brasileira entra aqui e está causando problema. Mas, para a Globo, o Trump está tendo aqui um monte de desaprovação, não é isso que eles falam? Que o Trump está cheio de desaprovação nos Estados Unidos, que a inflação está crescendo, que isso vai gerar um problema terrível. Não é assim que eles falam? Vejam só essa notícia que saiu aqui. Pecuaristas dos Estados Unidos aplaudem tarifaço e querem banir carne do Brasil. Ué, mas pera um pouquinho. Eles não falavam o tempo todo que o Trump está perdendo aqui apoio, que as pesquisas indicam que o Trump está se desgastando, que hoje ele tem 52% de rejeição, mas aí quando vai mostrar os 53% de rejeição do Lula, eles falam que o Lula ainda continua sendo favorito, mas 52% do Trump aqui, o Trump já acabou, não existe mais, não tem nada. Vocês vejam como são esses caras. Olha só o que está mostrando esta reportagem aqui, neste exato momento. A Associação Nacional de Pecuaristas dos Estados Unidos diz à CNN que tarifa de 50% é um bom começo para a futura suspensão do produto brasileiro. E óbvio que o que está em jogo aqui são os interesses internos dos pecuaristas, inclusive com algumas inverdades sobre a carne brasileira. A carne brasileira é de excelente qualidade. O boi brasileiro, em sua grande maioria, é criado a pasto e somente na fase de acabamento se faz semi-confinamento ou confinamento, ou em alguns lugares, pasto rotacionado, num sistema que a gente chama de sistema Voisin. Quanta informação, né? Quem aqui já ouviu falar em sistema Voisin? Seja honesto comigo. Quem já ouviu falar nesses termos que eu falei? Semi-confinamento, piquete, Voisin, confinamento, acabamento, 2 milímetros a 3 milímetros de gordura, olha aqui, ó. O Júlio Gonçalves ouviu, a Ana Cristina não. A Solange nunca. O Leonardo nunca. Esses são termos que são utilizados na criação de gado. Então o que acontece? Nosso país, ele é muito grande, ele é gigantesco. Pessoas de grandes capitais geralmente não têm convívio com esses termos que nós estamos usando aqui agora para vocês. E isso é difícil compreensão. Então a carne brasileira, em sua grande maioria, ela é de excelente qualidade. E nós temos condições de competitividade maior do que os demais. O custo de ração
seja através de silagem, que é outro termo difícil de vocês entenderem, ou seja através de volumoso de pasto, de silagem, que pode ser de sorgo, silagem de cana, pode ser silagem de milho, a mais utilizada inclusive no confinamento. Isso é feito para acabamento. Mas você criar o boi a pasto demanda muito espaço. Geralmente a conta que se faz, em média no Brasil, é de uma unidade animal, uma UA por hectare. E por que eu estou citando unidade animal? Quando você pega um touro reprodutor pesado, touro de 800 quilos, 900 quilos, 1 tonelada, às vezes dependendo do tipo de gado, você está falando que ele vai ter mais do que uma UA, ele chega às vezes 1,5, 2 unidades animais. Isso para vocês terem uma noção do quanto é complicado se falar em agro no Brasil da maneira que os jornalistas hoje falam. Vocês acham que a Andréa Sagui, a Miriam Leitão, sabem disso que eu estou falando para vocês? Nós temos muita gente aqui que é do interior do Brasil. Quem é do interiorzão do Brasil, que é raiz, fala aqui pra mim, eu. Por favor. Só pra gente ter uma noção de quem efetivamente está assistindo essa live. Quem não é do interior, mas é de capital, fala não. Pra gente saber. Gislaine, aqui ó, muita gente aqui falando eu. Quem aqui é de capital, fala não. Então vocês estão vendo que tem muita gente aqui do interior do Brasil. Que não mora em capital. Júlio Silva é da capital, não. Ah lá, Aparecida, eu, Goiás, não. Meus amigos, nosso país é muito rico. Tem muita gente com muito olho gordo em cima do nosso país. Você precisa ter um mínimo de conhecimento quando você for falar de agronegócio. Esses caras não sabem o que é a preparação de uma terra. Eles nunca viram uma grade Roma na vida deles. Eles não sabem o que é um trator case. Eles não entendem que plantadeiras não é tudo igual. Você pode ter pequenas, médias e grandes dependendo da quantidade de linhas que você vai utilizar. E que muitas dessas fazendas hoje que produzem grãos no Brasil são tão especializadas que elas fazem tudo graças a uma antena chamada Starlink, porque via satélite você consegue monitorar até a qualidade do solo e aonde tem mancha. Quando nós evoluímos no nosso agro, nós começamos a fazer análise de solo. E como é que é feita essa análise de solo? Você pega e cavuca, pode ser com uma cavucate, que é aquela pá que você faz isso aqui, ou você pode, com uma pá de ponta, cavucar um pouquinho mais fundo. Tira essa análise de solo em diversos pontos de onde vai ser plantado e manda para o laboratório. E ali vai dizer qual que é a taxa de fertilidade daquele solo, quanto que precisa colocar de adubo, quanto que é a quantidade de calcário, se há necessidade de gesso agrícola. Tá vendo quanta coisa que vocês que são das capitais nem imaginam? Nem imaginam. O que o nosso agro hoje... Alguém aqui falou CBT. Você sabe o que é CBT? CBT queixo duro. Foi esse trator da Companhia Brasileira de Tratores, que já não existe mais, que desbravou todo o centro-oeste brasileiro. Não existiria a soja do estado do Mato Grosso se não fossem os CBTs concorrentes, onde você colocava um de cada lado, o CBT queixo duro, e ia com os correntões desmatando as áreas para a produção pujante da soja brasileira. E agora, o agro, que é fascista, é que sustenta essa corja de comunista vagabundo que está aí no poder. Quantos termos, quantas coisas eu trouxe para vocês que vocês jamais ouviram falar nas grandes cidades. Isso é a técnica do agro brasileiro. Hoje, os nossos produtores estão tão avançados que eles pegam as manchas no solo com imagens de satélite. Eles conseguem identificar e programar as suas plantadeiras, eles conseguem colocar as suas calcareadeiras para jogar a quantidade exata em cada lugar do solo para diminuir a perda. E isso apavora produtores do mundo inteiro, que é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos. Agora, graças a Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva, anos e anos de trabalho da Embrapa, de suor de agricultor, de suor de produtor brasileiro estão sendo jogados no ralo. Foram anos e anos para abrirem esses mercados. E o fato agora de se estar denunciando a ditadura que nós acabamos de mostrar para vocês no Brasil é que está levando aos embargos comerciais a nossa carne, ao nosso peixe, a nossa madeira, as nossas pedras, aos nossos minerais. O Brasil é rico demais para ficar na mão de incompetentes. Por isso que nós, povo brasileiro, temos que continuar mostrando e denunciando. Aí, imagina só uma situação de uma pessoa como eu, imagina só a situação de uma pessoa como eu, que conheço tudo isso que estou falando para vocês. Tudo isso, conheço de perto. Sofri na pele o que é realmente trabalhar como um produtor num país gigante como o Brasil. Sem subsídio, que os outros países dão, sem a compreensão do governo, com empréstimos feitos, sabe-se lá Deus como, porque eu não vou entrar nesse mérito, porque se eu começar a falar das sacanagens que existem para empréstimos de dinheiro de bancos e grandes bancos, vamos ficar aqui 2 horas. E aí eu sou obrigado a ouvir a Miriam Leitão, aquele Marcelo Lins, eu esqueci o outro que parece o boneco Chuck, que tem uma cicatriz aqui, lá da Globo News. Sou obrigado a ouvir esses caras querendo falar de agronegócio no Brasil, cara. Esses caras nunca pisaram numa terra vermelha. Esse povo nunca soube o que é fazer.
um país pujante como é o Brasil. E é de entristecer ver que o Brasil está afundando.